Espírito Santo, nós precisamos, nós dependemos e nós queremos que tu te manifeste aqui no nosso meio, resplandece a glória do Pai, nos revela Jesus e que a gente conheça os segredos profundos do coração do nosso Pai. Que cada palavra seja ungida pela tua presença e seja tu falando e não eu, por amor do nome de Jesus. Amém. Fechando e amarrando a mochila, ela disse: Mesmo que tudo no mundo me diga que elas não têm valor, não me desfarei delas. E colocou a mochila no seu lugar, junto ao peito, perto do coração. Tristeza e sua irmã estavam sentadas em silêncio, ao lado dela, observando-a atentamente, enquanto ela mexia com as pedras no colo. Ambas sorriram de modo estranho, um sorriso como de alívio e gratidão, enquanto diziam juntas: E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7:25. Aleluia. Nós temos aprendido com o Senhor que Ele não desperdiça nenhuma vírgula nesse capítulo, nessa história desse livro que Ele escreveu com o nosso nome, e tudo Ele usa para a glória dele. E eu não sei se vocês já estão ficando meio que tá chegando no final, a gente entrou na última semana do desafio, nos últimos capítulos do livro. Sábado a gente vai ler o último capítulo e vai enviar a última oração. E tá, é uma sensação assim de transformação, de realmente florescimento, que eu acredito que é o que o Senhor está fazendo em nós. Mateus 7, do 24 ao 27, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, aqui é Jesus falando, né? E as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui as duas casas elas sofrem os mesmos danos, elas estão debaixo dos mesmos ataques, chuva, rios transbordando, soprando um vento forte, que bateram com força, mas o que fez a diferença era onde essas casas elas estavam firmadas, qual era o alicerce. E a gente consegue ver isso na vida de Grande Medrosa, né? Porque lá no início ela tinha que ser quase que carregada no colo por tristeza e sofrimento, e não queria encarar os desafios que o pastor colocava diante dela por medo. Mas aqui nesse capítulo ela já está amadurecendo como filha, porque ela está entendendo quem é o pai. Ela reconhece que ela é fraca, que ela não tem força, mas que o pai dela é poderoso e ele é a fortaleza que ela precisa. Então aqui a gente já está num nível de maturidade nessa jornada dela aos lugares altos, que é ela que está fortalecendo, digamos assim, tristeza e sofrimento. É ela que está dizendo para elas: não, a gente não vai recuar, ainda que venha covardia, autopiedade, orgulho, toda aquela galerinha ali, amargura, ressentimento. Ela firmou o pé porque ela ouviu do pastor. E esse é o maior segredo de uma jornada eficaz, digamos assim, na presença de Deus. Porque se alguém nos disser assim, vai por aquele caminho porque o Senhor me falou que é para tu ir, tu não vai ter a convicção que tu tem quando ele fala pro teu coração, vai nessa direção e lá eu vou te revelar o que é para tu fazer. Ele disse aqui para ela, né? E foi para ela, não foi para as duas, que era para ela sacrificar a promessa
e o amor que ela tinha recebido, e ela está indo nessa direção, convicta do que ele falou. E eu não sei se vocês perceberam, né, que a palavra de Deus diz que nós somos um edifício. E eu vou ler essa passagem que está em Efésios 2, do 20 ao 22. Diz assim: Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aleluia! Nós estamos sendo construídas e nós estamos sendo desconstruídas, né? A gente deixou esses alicerces que nos prendiam, essa casa construída sobre a areia, onde o medo ele prevalecia e a gente está construindo a nossa casa, que não é nossa, que é dele, e que na verdade é um edifício sobre a rocha, a pedra angular inabalável, que é Jesus Cristo. Então, a conclusão que a gente tem é que tudo depende de onde a gente coloca a nossa fé. A nossa fé está nele, a gente tem essa convicção que, ainda que desabe o mundo ao meu redor, eu estou segura, porque eu confio naquele que me chamou para essa geração, aquele que me escolheu para nascer no dia que eu nasci, que escolheu o meu nome. A gente tem essa convicção, se a gente não tem, vamos orar, né, e sermos sinceras com ele, porque ele quer que nós tenhamos, ele está disponível para falar com a gente. É o que ele falou para a grande medrosa: tu vai ouvir uma voz e essa voz vai te direcionar. E é essa voz do Espírito Santo que nos ensina a habitar na presença de Deus, que nos revela que Ele é a nossa morada, como diz nessa música, e que nós também somos a morada dele. O plano de Deus, ele é absolutamente perfeito, é incrível, é algo assim que nenhuma pessoa poderia fazer o que ele fez por nós, e a maneira que ele descreve tudo de Gênesis a Apocalipse. Tudo se liga, é impressionante como ele é perfeito em tudo que ele faz. E Ele quer nos levar a esses lugares altos para a gente sacrificar o que precisa ser sacrificado, para que a gente viva a plenitude da presença, porque nada pode ocupar o lugar dele no nosso coração. Tem um trono que é só dele, que precisa estar ele, porque se tiver qualquer outra coisa, não vai dar certo. Então a gente vai orar. E antes disso, eu lembrei de um dia que eu estava no hospital também, que eu tinha uma consulta. E aí começou a dar uma correria lá e teve um tiroteio bem perto de onde eu tava. Mas eu fiquei exatamente nesse lugar de paz. E ainda, tipo, a minha mãe tava do meu lado e eu disse pra minha mãe: Eu tenho promessa, eu sei que eu não vou morrer agora. Mas, tipo assim, foi essa convicção do espírito, sabe? Que é só ele que dá. Eu sei que eu ainda não cumpri o meu propósito na Terra, então eu não vou morrer agora. O Kevin Leo, ele sempre diz quando ele entra nos aviões para viajar, que ele diz: Bom, se esse avião ia cair porque eu tô aqui, ele não vai mais cair, porque Deus tem propósitos para cumprir na minha vida ainda e tem promessas que eu ainda não vivi. Então, Senhor, pode salvar todo mundo porque eu tô aqui, porque eu sei que tu é bom. E é uma verdade, né? Nós temos, como a gente tem aprendido, um livro escrito com todos os nossos dias. E o Senhor vai cumprir eles, porque Ele é fiel para cumprir, para completar a obra que Ele começou. Então, vamos orar. Pai Jesus e Espírito Santo, como filha, Senhor, declarando que Tu é a nossa morada, declarando, Pai, que Tu é o centro da nossa vida, se Tu ainda não é, que Tu seja, Pai, porque nós somos feitas para Ti, por Ti, para louvor da Tua glória, Pai. O nosso coração, ele foi feito para Te louvar e nenhuma outra coisa pode preencher esse vazio do nosso coração, senão a Tua presença, Pai.
Eu oro para que agora, Espírito Santo, tu entre no íntimo e no profundo de cada filha que está ouvindo esse áudio, Senhor, e gere vida, vida nos lugares mais escuros, nos lugares mais remotos, onde havia morte, onde havia isso, Pai, que tu arranque tudo e faça um lindo jardim bem florido, regado pelo teu amor, Pai. Que as nossas emoções elas sejam alinhadas e tratadas pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Como filhas, nós declaramos, Pai, que nós iremos aos lugares altos contigo, sacrificar o que tu nos pedir, Senhor, ainda que doa. Nós sabemos que a tua voz é a voz de vida e de verdade, que sabe exatamente o que nós precisamos renunciar e sacrificar, Pai. Que tu nos lembre, Pai, e a gente tenha esse memorial bem edificado na tua presença de tudo que tu já tem feito em nós, Senhor, de cada renúncia, de cada entrega, mesmo aquelas que a gente não queria, mas mesmo assim a gente obedeceu, Senhor. Que tudo isso cresça na tua presença como um perfume bem suave e um incenso que te agrada, Pai. Nós somos filhas, nós somos fracas e nós dependemos de ti, do teu espírito, nós dependemos da tua paternidade para nos curar e nos libertar da orfandade. Nós dependemos do teu amor para ir em cada lugar onde a gente foi ferida, para que através das nossas feridas saia remédio e tu nos use como remédio para curar as nações, Pai. Nós nos colocamos exatamente onde tu quer que cada uma esteja, Pai. Alinha tudo de acordo com a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós nos sujeitamos à tua vontade, que é melhor do que a nossa, Pai. Que nós sejamos libertas, transformadas e que a gente viva na identidade e autoridade de filha de Deus. Que a gente não permita que as vozes das trevas tomem lugar na nossa mente, no nosso coração. Que a voz do medo, da covardia, da autopiedade, da autocomiseração, da amargura, do ressentimento se calem diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Tu é a voz de vida, de graça, de verdade, de misericórdia. Ô Senhor, ninguém morreu por nós a não ser tu. Ninguém morreu para que nós fôssemos perdoadas, a não ser o teu sangue que foi derramado naquela cruz. Por isso, tu tem autoridade sobre tudo nessa terra, embaixo da terra e em cima nos céus, Pai. Nós nos sujeitamos ao teu amor e que a gente te conheça mais e mais nessa semana, Pai. Abençoa cada família. Recebe esse jejum, Pai, de trigo e de açúcar, também como um incenso que perfuma o teu trono, Senhor. Que nós sejamos transformadas, os nossos pés, Pai, eles sejam transformados como os da corça e a gente pule e salte nos lugares altos e ande contigo em todos os lugares que nós formos, Pai. Tu é a nossa morada, Pai, que a gente não troque essa morada por nenhuma outra, em nome de Jesus. Que Satanás se cale diante das filhas de Deus que estão aqui em unidade, clamando pela presença do Espírito Santo e pela presença do Filho e pela presença do Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te amamos e nós queremos te amar mais. Obrigada por tudo, Pai. Que o teu sangue seja aplicado sobre cada uma de nós e sobre tudo que responde pelo nosso nome. Livra-nos do mal, enche-nos do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós sejamos edificadas sobre a rocha, sobre a pedra angular, e que ainda que venham ventos, tempestades, nós permaneçamos firmes em ti. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.